para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Olha que lição interessante, que parece ser algo simples, parece ser algo pequeno, mas aqui nessa pequena leitura nós temos situações que nós estamos vivendo hoje. Aqui nessa situação, Jesus chegou na casa de Marta, e qual é a preocupação quando chega uma visita em casa? A casa está arrumada, o que mais? Se está tudo no lugar, se tem um cafezinho quentinho, né? Se tem alguma coisa para eles comer, se tem o quê? Está limpo, a casa está limpa. Se a casa está limpa, se o banheiro está limpo, né? Eu lembro quando chegava a visita lá em casa, eu morava em Valadares com meus pais, num barraquinho pequenininho, tinha um banheirinho, tinha 1,5 m por 1,5 m. Se você entrasse de frente, você tinha que sair de costas, tão pequenininho que o banheiro era lá. E quando chegava a visita, a primeira coisa que a minha mãe fazia era ir lá no banheiro ver se alguém não tinha cagado e esquecido da escada. A primeira coisa. Sabia os filhos que tem, né? Mãe sabe. E na maioria das vezes tinha uma vergonha, porque a casa é muito simples, uma pobreza danada. Ah, eu não tenho nada para te oferecer, não tenho suco, vou fazer um cafezinho, né? Porque a gente preocupa muito com a aparência, né? Como que a pessoa vai falar de mim depois? Não é assim? Então, por isso as nossas mães se preocupam muito com isso, né? Eu estou passando por isso ultimamente também, que agora eu sou casado. Eu tenho uma casa e quando a visita fala, não, semana que vem eu vou lá na sua casa te ver. Nossa senhora, o Daniel me coloca para fazer uma faxina, arrumar, tem que ir no supermercado, comprar mais coisa, o que nós vamos fazer para a pessoa comer, né? E aí vai. Nós preocupamos, né, com como a visita vai ser recebida. E Marta não é diferente. Primeiro, ela estava recebendo ali Jesus. Primeiro ponto de partida é qual dia que o Senhor Jesus, materializado em corpo, presença, virar e falar assim, eu vou na sua casa. O que nós vamos arrumar, né? Então já era Jesus, já era um ponto de partida era uma pressão muito grande sobre Marta. E Marta esqueceu por alguns minutos ou algumas horas quem era Jesus. Perceba que Marta se preocupou com o que Jesus iria comer, como Jesus ia se sentir, mas era Jesus, ela esqueceu quem era Jesus. Mas Maria não. Maria sabia quem ele era. Maria não se esqueceu quem era Jesus. E Maria fez o quê? Eu vou sentar aqui, não estou nem aí para a bagunça da casa. Eu vou me sentar aqui e eu quero ouvir cada palavra que sair da boca dele. Porque Maria tinha a necessidade de algo que ela acreditava piamente com todo o seu coração que Jesus tinha para oferecer. E ela queria ouvir cada palavra daquele homem que curou tantas pessoas. E aqui, nesse instante, olha de onde Jesus estava vindo. Ele estava vindo de onde ele estava contando a parábola do bom samaritano, onde ele diz que nós temos que cuidar do próximo. Imagina Marta, nossa, se ele falou lá que tem que cuidar do próximo, então eu tenho que cuidar deles aqui, é minha responsabilidade, na minha casa. E ela
se preocupou com todas as coisas, menos com a palavra de Deus, menos com quem era Jesus e qual era a presença que estava ali. E tudo bem, Jesus não se incomodou com aquilo, Jesus continuou ali conversando e ensinando, porque Jesus é essa materialização. Quando nós temos Jesus na Eucaristia, a primeira coisa que a gente tem antes de Jesus na Santa Missa é o quê? A palavra. Porque era isso que Jesus fazia, ele chegava no local, primeiro ele começava a ensinar, e aí depois Jesus curava. Quase todas as curas, se não todas, Jesus primeiro, ele fala: teus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. Porque toda a cura passa pelo perdão dos pecados. E aqui Marta, preocupada demais com aquilo, foi pedir Jesus e pensou assim: Jesus ele é compaixão, ele é amor, ele é carinhoso, ele vai me dar razão. Jesus, o senhor não importa ela estar aí sentada e eu aqui nessa labuta danada, nessa correria? E aí o que Jesus diz? Marta, Marta. Ele queria falar: anta. Você não está vendo que é eu que estou aqui, mulher? Mas ele carinhosamente disse: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. A única coisa que nós precisamos no instante, presente momento da nossa vida é da presença de Jesus. O resto não interessa. E nós, na maioria das vezes, o que nós fazemos? Nós fazemos exatamente o contrário. Se der tempo, eu vou na igreja, né? Se der tempo, eu vou. Se sobrar dinheiro, eu dou por dízimo. Deixa eu te contar uma novidade. Jesus não quer a sua esmola, Ele quer o teu coração. Essa é a diferença. Jesus não quer o que você tem para oferecer, Ele quer você. É você que Ele quer. Porque Ele é a única fonte de água viva e inesgotável. E dentro desse raciocínio eu trouxe uma historinha engraçada. Eu sempre trago uma história ou uma poesia. E hoje eu trouxe uma história muito interessante. E eu peço que vocês relaxem um pouquinho, né? Prometo que hoje não haverá choro. Para com isso. Calma, gente. Hoje vai ser descontraído. Vamos reavivar a comunidade. Reavivamento é alegria, é descontração, não é isso? Olha para o irmão do seu lado e fala: hoje nós vamos rir. Porque Jesus é alegria. Isso, ô glória. Era aniversário de um grande rei, Dom Júlio Lannister. Essa história está no livro chamado Experienciar Milagres. Tá? Essa é uma das histórias que tem lá. O rei ia fazer 85 anos de idade. Havia 25 anos que ele era rei naquela cidade. Começou os preparativos para a festa maravilhosa. E começou aquela festança na cidade. Os últimos 10 dias seria a festa para a cidade inteira. Era 25 anos de rei, ele falou: vou dar 25 dias de festa. Os últimos 10 vai ser festa para a cidade, fora do palácio. E aí, o último dia era o dia mais esperado, era o grande dia da festa. Vinha reis, rainhas, imperadores, e até o Filipão lá, o rei Filipe de Portugal, ia participar da grande festa de aniversário do rei. Naquele dia, a competição mais esperada, a subida do poste real. Dom Júlio mandou fazer um poste, um pau de sebo enorme, de 25 metros de altura. Comprou uma resina especial para bisuntar aquele poste com essa resina. Quem conseguisse subir naquele poste de 25 metros
lá em cima tinha uma caixa enorme, cheia de desenhos, de comida e de dinheiro. Lá em cima estava a bagatela de $850 mil, convertendo em reais, dá muito dinheiro, tá? Em homenagem aos 85 anos do rei. E ainda tinha o prêmio de 1 ano de comida de graça, oferecida pelo supermercado Pedro Diniz e supermercado da família, lá de Santa Efigênia. Vocês imaginam? Todos os canais de televisão foram para aquela cidade. Pessoal da internet, até a Virgínia estava lá fazendo a live, direto lá da cidade. E os jornalistas estavam ali, todos para entrevistar grandes alpinistas do mundo inteiro que se reuniram naquele lugar. Tinha gente de tudo que é país. Inclusive estava lá o presidente da ANTA. ANTA é uma sigla, Associação Nacional dos Treinadores Alpinísticos. A ANTA tem sede em Belo Horizonte, talvez vocês não conhecem ainda. Inclusive, a mãe do alpinista Mor, que é a coordenadora-chefe de uma obra benemérita, tá? Uma obra que faz doações, ajuda crianças, ensina alpinismo lá em Belo Horizonte, é alpinismo urbano, tá? Todo mundo queria saber quem iria ganhar, embora já sabiam que era o alpinista Mor, que era o melhor do mundo, já tinha ganhado muitas medalhas, já tinha escalado muitos picos, muitos prédios. Então você imagina, quando o Dom Júlio deu a martelada no botão que aciona a campainha para iniciar a subida, os atletas no aquecimento faziam exercício, tênis especiais, patrocinados pela empresa que fez lá o filme do Homem-Aranha. O tênis ele era feito do couro da barriga da perereca, que grudava na parede, eram uns tênis bacanas, menino, tá? Umas marcas diferentes. Tudo muito especial para aquele dia. Todo mundo lá, ansioso para ver. E começa a subida. Ia subindo, subia 3 metros, 4 metros, 5 metros. E caía. Escorregava e aquele negócio estava escorregando demais. Já tinha dezenas e centenas de competidores que não conseguiram subir. Mas todos estavam ansiosos para o Mor, o grande Mor. Quando chegou a hora do presidente da ANTA, o grande alpinista, com as roupas especiais, que é as rouponas, sabe? Igual uma cirola, se põe assim para amarrar, é chique demais. Ele besuntou aquilo ali de uma resina especial no corpo dele, para ele grudar naquele pau de sebo e subir com facilidade. Então a grande hora chegou. Todos os competidores queriam ver também o Mor subir. Todos os jornalistas queriam entrevistá-lo. E aí o jornalista chegou para ele e perguntou: qual a sua expectativa? Ele: eu estou muito tranquilo. Sei que é uma competição muito difícil. Inclusive eu já quero dedicar esse prêmio que eu vou doar para a nossa instituição, para a ANTA, que é uma instituição benemérita e filantrópica, para ajudar todos aqueles que trabalham comigo na minha obra alpinística. Inclusive eu vou doar um pouco desses alimentos para a comunidade Caminho, a de Valadares, pessoal muito amigo meu. Quero mandar também um abraço para todos os envolvidos nessa obra. E ali ele estava dando aquela entrevista. E de repente, ele se preparou. Aí o treinador dele pediu, né? Para ele se alongar, para ele concentrar. Afasta, todo mundo afastou, deixou ele ali fazendo uma meditação, um aquecimento. E aí o Mor começa a subir. Chega a hora, a gente já se aqueceu, ele está ali pronto. Ele abraçou aquele poste cevado, como se abraçasse a Virgínia para consolar ela, que o Zé separou. E começou a subir. O ângulo do queixo formava 92 graus, perpendicularmente ao diâmetro do poste. Começou a subir, o povo
E aquele ele subia 1 metro e parecia uma lagartixa subindo na parede. Subia com a felicidade, com a tranquilidade. Quando chegou no 10º metro, ninguém tinha percebido, ninguém tinha... E começaram a olhar e ele parou. O Galvão Bueno da época falava: e ele subiu 10 metros, falta só 15 metros para chegar ao topo. Tem umas coisas, né, que esse povo fala aqui. É óbvio, né? O time tá de 0-0, se fizer um gol, cara. E aí começa a observar e o Mor começa a tremer, ele começa a falhar e começa a ficar fadigado. Parece que houve um problema, eles começam a falar, parece que houve um problema. E aí, ele vai escorregando e cai. Mas aquele homem não chegou a ser presidente da ANTA à toa, né? Isso foi forjado com muita insistência, era um homem de fibra. E aí o que ele fez? Ele volta, abraça aquele poste e o povo começa a aplaudir, começa a torcer, vai, vai. E ele começa a subir, ele chega no 11º metro. E todo mundo empolga e começa a festejar. O repórter da Globo começa a vibrar. E aí ele escorrega lá assim, cara. Aí lá o repórter pergunta para ele: como é que você explica essa situação? Ele: como é que eu explico? Todo mundo sabe que esse rei é um safado. Ele criou um poste real encebado impossível de subir. E agora ele está lá no palácio dando risada de nós. Eu subi a torre da antena de Toronto, no Canadá. Inclusive o Papa Leão estava lá. Na época ele era seminarista ainda. Uma torre de 600 metros. Eu subi torres do World Trade Center no dia 10 de setembro de 2001. Aí eu subi no outro dia, mas tivemos um problema lá. E aí não deu para ir. O problema não sou eu. Eu não conformo com essa injustiça desse rei. Ele mandou pisotar esse poste para que ninguém vença. Eu fiz um cálculo, π ao quadrado elevado à quinta força da física quântica. É impossível subir. E proponho: isso não pode ficar assim. O rei tem que baixar esse poste. Inclusive, eu não quero me gabar e dizer que o problema sou eu. Mas se o rei rebaixar esse poste, eu vou ceder o meu lugar a vocês, povo humilde, povo que sofre, para ter essa oportunidade de subir. Vamos fazer o movimento. Goste ou não goste, seu rei abaixa o poste. E aí começou a fazer aquele movimento danado, né? Igual um povo que reivindica umas coisas aí. E todos começaram a berrar e saíram de perto do poste. E foi bom, porque apareceu o Josias. Josias, um rapazinho com a orelha maior que a outra. Sabe, esses meninos que parecem ser da raça Bacê. 11 para 12 anos. Mora lá na broa. Barrigudinho. Com a barriguinha inchada. Cara manchada. Calçãozinho, daqueles calçãozinhos caindo, a bunda veio de fora, sabe? Unha grande, cabe a plantação de bordo de vaca na unha dele. Josias ficou olhando pro poste, sabe que as meninas chegam assim? Olhando. E aí, chegou perto do poste, abraçou o poste e começou a subir. E o povo viu, e não é que o Josias, ele chegou no 15º metro, subia com uma rapidez, com uma facilidade, chegou no 16º metro, aí ele escorregou e caiu. Aí ele começou a cair no meio da areia, começou a limpar aquela areia, grudou no suor dele, olhou para o poste, pensou, deitou de novo ali na areia, fez um Josias da milanesa ali naquela areia, voltou para o poste, e o povo começou a gritar: desiste, não consegue, desiste, desiste, desiste.
Quanto mais ele subia, mais o povo gritava: desiste! E ele insistia. Chegou no 15º metro, 17º metro, 18º, 19º, 20º, 21º, 24º, 25º metro do poste real. Chegou lá em cima, bateu a mão naquela caixa que caiu com a comida. Ele chegou lá embaixo antes da caixa, inclusive. O menino era ágil. E já estava lá os coleguinhas dele, lá da broa. Ajudou ele a pegar aquele trem tudo da caixa, o dinheiro, aquele negócio todo, e já saiu correndo. E aí, o presidente da ANTA. Quem acha que sabe das coisas gosta de explicar, né? Aí vê a televisão. E o que você acha dessas coisas aí? Senhoras e senhores, eu nunca vi. Esse menino tem uma técnica alpinística. Inclusive, estou doando agora uma bolsa de estudos para ele lá na ANTA. Porque a facilidade que ele tem de jogar a perna direita, fazendo um arco comprimido com a perna esquerda, jogada na coluna, o movimento da sua cervical perpendicular ao poste, nas paralelas do seu peito, o ângulo que ele consegue fazer com o queixo, fazendo com que o queixo se torne como uma reta escavadeira. Esse rapazinho é um fenômeno. E eu digo a vocês, eu prometo que eu vou patrocinar esse menino. Inclusive, eu quero descobrir onde ele mora. E aí foram lá, o presidente da ANTA, os repórteres, todo mundo procurar a casa do rapazinho. Casa de povo fazendo festa, é fácil de achar. Chegou lá na broa. Estava assim de gente na broa. Uma casa lá, todo mundo comendo, bebendo. Aqueles pedaços de carne que a pessoa morde, né? A pouco ela passa a mão no cabelo, joga o cabelo para trás. Igual no seu aniversário, tá vendo? Aquela beleza, né? Todo mundo comendo, festejando, bebendo. Veio o pai do rapazinho. Veio andando, com calção igual do rapazinho, meio caído. Aqueles velhos andam assim, cueca, sabe? Calçãozinho. Quando viu aquele tanto de gente, ele falou: entra pra dentro! Entra! Eu não sei se o senhor me conhece. Ele: eu vi o senhor lá na televisão, você é o rapaz lá, né, que sobe no pote. Isso. Eu vim aqui porque eu sou presidente da ANTA e eu fiquei impressionado com o seu menino. Eu gostaria de oferecer uma bolsa de estudos para ele, porque eu fiquei impressionado e quero saber qual é o segredo que esse menino tem. O que esse menino sabe de alpinismo? Ele: meu filho não come alpiste, não. Não é alpiste, senhor, é alpinismo. Eu queria descobrir a técnica que esse menino tem. Quem treina esse menino? Que menino fenomenal. O povo estava lá e viu. Isso viu lá mesmo, eu vi. Trouxe comida para nós e todo mundo comendo, graças a Deus. Pois é, eu queria saber, o que é que o senhor me fale? Qual foi a motivação fundamental que levou esse grande herói a subir naquele poste que é impossível de ser subido? Motivação? Não sei o que o senhor está falando. Qual é o segredo, senhor? Aí ele falou assim: o segredo, meu filho? O segredo é 2. O primeiro é fome. O senhor já sentiu fome? Quando o Josias viu que tinha comida lá em cima, meu filho, essa aqui é a primeira refeição que nós comemos hoje. Falou que tem comida e não é pior do que o pão de massa. Ele: vai mesmo. Sim, eu até concordo que a fome é um elemento motivador intrínseco que incita o esforço econômico da pessoa. Mas o que eu mais me impressionei foi uma coisa: todos que estavam lá gritavam: desiste, desiste. E aquele menino parece que não escutava. Parece não, ele não escuta mesmo. Esse menino nasceu surdo.
Graças a Deus ele nasceu surdo. Maria tinha a fome. Fome de Deus. E é isso que falta em você. Isso que falta em mim muitas vezes. Ter fome de Deus. Porque a gente está se alimentando de qualquer coisa. Qualquer porcaria a gente está comendo, absorvendo e agradecendo. Igual um bando de idiotas. E qualquer um que aparece na televisão, na internet, que fala como se soubesse de algo, a gente dá ouvido. Não é assim? A gente vai aceitando as coisas que são contrárias à vontade de Deus, como se tudo isso fosse natural. Se você está sentindo, seja. Marta sentiu que tinha que fazer aquilo. E Jesus exortou e disse: você está te importando com muitas coisas, mas está esquecendo daquilo que é mais importante, que é a minha presença. E nós, com essa fome de imbecilidades, a gente deixa passar aquilo que é divino. E nós corremos atrás de um trio que nos leva para aquilo que é diabólico. Nós ouvimos ideias e criamos ideologias próprias e começamos a falar que, não, mas também não é assim. Não acho que é pecado faltar a missa domingo, não. E nós começamos a criar ideologias porque nossa fome não é mais daquilo que é necessário, que é Deus. E a outra coisa que está faltando para nós, sabe o quê? Ser surdo. Quando um amigo vira e fala para mim assim: cara, não deixa ser bobo, vamos tomar uma. Faz muito tempo que a gente não se vê. Sabe o que eu estava fazendo hoje de manhã? Eu acordei 6 horas da manhã. Estava estudando para montar essa pregação. Terminei de montar essa pregação, fiz um café, tomei um café, muito gostoso. Liguei meu videogame e fui jogar GTA. Depois, fui ajudar a Dani a fazer umas coisas. Resolvi um problema lá de uma cerca que eu tenho que fazer para minha cachorra. O cachorro fugiu, matou 28 galinhas do vizinho. O vizinho está me amando essa hora. E aí depois almocei e fui jogar de novo GTA. E fiquei pensando: e se eu ficasse aqui jogando videogame? Será que eu ia fazer falta lá? Será que outra pessoa não pregaria? E eu, na hora, lembrei desta pregação e falei: eu vou ser surdo agora para mim mesmo. Porque é isso que falta em nós. A gente tem que parar de ouvir as ideias dos nossos amigos que só nos levam para a vontade diabólica. Nós estávamos conversando ali fora exatamente sobre isso. Nós muitas vezes deixamos de ser de Deus por isso aqui. E deixamos de perceber a presença de Deus no nosso dia a dia. E muitas vezes Ele fala conosco. Quantos bilhões de pessoas tem no mundo? Quantos bilhões? Quem é os estudiosos aí? Quantos? 8 bilhões. E Deus escuta a minha oração. Ele escuta a sua oração. E na hora que nós precisamos ter aquela fome, aquele desejo de falar: eu não vou pecar, eu vou buscar a Deus, eu vou rezar, o que nós fazemos? Pecando. Mas não tem como ser santo. Não tem como ser santo. Carlo Acutis foi santo recentemente, na época da internet. Santa Túlcia dos pobres. Como é que é impossível? Se tem pessoas sendo, é impossível porque nós estamos com fome de coisas imbecis,
e ouvindo ideias e ideologias que nos levam para o fracasso o tempo inteiro. Porque um ser humano indisciplinado, que busca apenas o prazer carnal, ou o prazer do estômago, ou que seja a vontade própria, este ser humano está se comparando a um animal. E é isso que eles estão sendo, né? Até vestido igual agora. Um bando de animal que não consegue se controlar. A diferença do homem para o animal é o que, gente? A razão. A nossa razão nos faz raciocinar para tomar decisões corretas. O animal não. Um cachorro cruza com a própria mãe. Ah, não, mas eu me sinto hoje um cachorro. Não vai comer ração ordinária. Desculpa a grosseria, mas é irritante isso. Já está irritando, né? A gente, como cristão, já está trazendo a nossa paciência, a nossa santidade à prova. Porque quando uma pessoa vira para mim e fala: ah, não, mas não tem problema, porque eu sou homossexual, sabe, Davidson? Mas não tem problema. Jesus me ama você. O seu pecado não. Ele te aceita. Você, o seu pecado, ele não aceita, não. E te falo mais, ele mesmo disse: se você ficar preocupado com outras coisas e esquecer daquilo que é o mais importante, você tem um lugarzinho reservado. Gente, o inferno está garantido. Nós não precisamos, gente, para o inferno você não precisa fazer nada. Só existir. Só existir. Está garantido seu lugarzinho lá. Agora, o céu é luta, é renúncia, é disciplina, é fome de Deus e é surdez para as coisas que o mundo quer de nós. Se não for assim, nós não vamos aprender a perdoar. Nós nunca vamos perdoar. E sabe aquele peso que você sente nos ombros? Aquela tensão, trabalhei demais, estou tenso. Não, Senhor. As dores nos seus ombros são, cada dor que você sente nos seus ombros é um perdão que você deixou de liberar na sua vida. Cada dor de coluna que você sente é um perdão que faltou você liberar dentro da sua casa. Essa enxaqueca, essa dor de cabeça, estou tão cansado, hoje trabalhei demais, estou cansado. Minha cabeça está doendo. Essa dor de cabeça é falta de espiritualidade, de comunhão com aquilo que é sagrado. É falta de coragem de assumir que este homem aqui morreu por você e nada que você fizer é suficiente, e mesmo assim ele quer você, do jeito que você é, mas ele quer te lavar, te limpar, para que você se torne um servo que coloque ele em primeiro lugar. Ele em primeiro lugar. Não sei se está claro isso, mas é que realmente as pessoas estão preferindo jantar e assistir um futebol do que comungar Jesus na Eucaristia. E quando eu falo preferindo, é porque você deveria ter ido ao confessionário todos os meses pelo pecado que você carrega. Mas você quer o quê? É só comungar. Né? Eu fui pregar em Valadares há uns 20 ou mais dias atrás. E devido ter ido lá, o horário que a gente chegou, a gente não achou a Santa Missa, a missa mudou de horário. Tinha uma missa lá que seria a Crisma. Se eu ficasse na missa da Crisma, eu não ia conseguir pregar. E aqui estava tendo festival e não tinha missa à noite em Sandoado. Fomos, preguei, foi lindo, maravilhoso. Voltei, não consegui a missa. Faltei a missa no domingo. Isso é o quê? Pecado. É pecado mortal? Sim. Sim. Pensei comigo: Jesus, deixa eu morrer, Deus, que eu morrer não. E não consegui confessar até o domingo antes do Corpo Cristo. E eu ia na missa, gente, eu olhava aquele povo comungando, minha esposa comungando, eu falava: oh, meu Deus do céu, como eu estou sentindo a sua falta. E fui me confessar, confessei com o Padre Matuzinho, e ele virou para mim e falou assim, eu falei para ele o que aconteceu, ele falou assim: e você está esses dias todos sem comungar? Eu falei: sim.
Porque se eu comungar, eu seria condenado. Ele virou para mim e falou assim: meu filho, e Jesus tem uma saudade danada de você. Aquilo foi uma faca assim, ó, entrou no peito, rasgando. E eu olhava para mim e pensava: gente, pregador, coordenador da juventude, dando um papelão desse. E como Jesus no dia de Corpus Christi, e pedia-lhe perdão mesmo lá, me perdoa, Jesus, mas eu não vou me afastar de ti mais. Porque esse é o nosso papel: assumir compromisso com Jesus, assumir compromissos com Deus. E esse compromisso com Deus é você servi-lo, independente do que e do como. Mas eu não sei pregar, não importa, vai lá ajudar a limpar a igreja. Olha, a igreja precisa de pintura aqui, ó. Olha aí, tudo precisa de pintura. Cadê os servos de Jesus? Cadê os servos dessa igreja que não... mas a igreja não tem dinheiro. Trabalhe, se vire, peça doação, pega uma lata de tinta e vem pintar a sua igreja. Essa é a casa de Deus e olha como é que nós estamos deixando ela. Porque não importa, mas eu não prego, eu não sei rezar, mas você sabe pintar, você sabe varrer, sabe passar um verniz nesse banco. Então nós precisamos entender que Cristo quer você do jeito que você é, criatura, fazendo o que você sabe fazer, do jeito que você sabe fazer. E hoje Ele quer te laçar, viu? Eu te peço para ficar de pé. Eu peço que você coloque o seu coração em oração nesse momento. Primeiro vamos escutar essa canção, depois nós vamos rezar essa canção. Hoje é dia de reconciliação com Jesus. Hoje é dia de entrega, de compromisso, de reavivamento mesmo. De você que estava com desejo de morte, de inutilidade, hoje Jesus Cristo quer entrar no seu coração como uma faca, uma flecha. E Ele quer dominar o teu sentimento e te mostrar que Ele te ama e que Ele quer ser amado de volta. Se você tem vergonha, fecha o olho. Comece a rezar essa canção, pronunciar o nome dele. Este nome é poderoso. O seu nome é poderoso. Solta a voz, igreja. Sua glória em toda a terra. Há poder. Há poder. No nome de Jesus. No nome de Jesus. O impossível Ele pode realizar. É por isso que Ele te atraiu aqui contra a sua vontade. Ele pode realizar. Porque muitas vezes as pessoas falavam para você assim: você é impossível, cara. Dá para mexer que você não. Eu estou desistindo de você. Mas ele quer fazer o impossível. E Ele quer realizar em você hoje. O impossível Ele pode realizar. Só Ele pode. O impossível Ele pode realizar. Deus, eu não presto. Para Cristo você presta. Pessoas aqui que se sentem inúteis, pessoas aqui que se sentem indignas, porque você já conhece Jesus, mas você faltou com Ele. Eu peço que você se ajoelhe, se coloque de joelhos e faça a sua oração de pedido de perdão, para que Cristo possa perdoar você disso. Faça a sua oração de pedido de perdão. Pessoas aqui envergonhadas, porque são dessa comunidade e estão sentindo que a comunidade está morrendo, e está sentindo que a responsabilidade é sua,
Jesus te ama e te perdoa. E a partir de hoje, o seu compromisso com Cristo é cuidar dessa igreja, celebrar se for preciso, adorar Jesus no sacrário. Ah, eu não sei celebrar, não tem padre, vai adorá-lo no sacrário. Essa canção próxima, selando esse compromisso com Jesus. É um compromisso seu com Jesus. Ele já te perdoou, te amou e já te provou que é você que Ele quer, do jeito que você é. Então assuma esse compromisso. É força que isso é Jesus. Teu fogo é tudo que eu preciso. É tudo que nós precisamos, Jesus. Do teu fogo, Senhor. Não posso perder. E o nosso compromisso contigo, Jesus. Nós vamos te adorar, te amar. Porque o Senhor nos lava de tudo que é mal. E arranca tudo que é mal. Tudo que eu preciso, não vou perder. Fica de pé. Não posso perder. Olhe para Ele na cruz. Canta para Ele. Se te adorar eu vou. Promete para Ele. Meu coração você roubou. Vamos viver nas minhas mentiras. Solta a voz, igreja, vai! Meu coração você roubou. Não vou mais viver das minhas mentiras. Não vou perder. Pode perder pra você mesmo. Não posso perder. Promete pra Ele.
feridas, ofendidas por pessoas da igreja mesmo, que falou algo que você prometeu para você mesmo, você nunca mais vai voltar nessa igreja. Pessoas aqui que conhecem Jesus e estavam negando Jesus porque as amizades são de outra religião, estavam puxando, questionando a existência e a santidade real de Nossa Senhora. Pessoas aqui que até pensou em pegar a imagem de Nossa Senhora que tem em casa e jogar fora. Tem pessoas aqui que vieram para aqui e falaram: Jesus, eu vou te dar a última chance de me encontrar. Tem pessoas aqui que, quando eu falei de perdão, engasgou, porque ainda falta perdoar e tem dificuldade de perdoar muitas pessoas. Vou contar a última história, um minutinho. Um pai acamado, todo travado, o filho cuidava dele e dava comida na boca. Os médicos fizeram vários exames e não sabiam o motivo que aquele homem estava de cama. Primeiro ele começou a mancar, depois travou a coluna, depois os braços. E aí um grupo de oração foi até a casa dele, rezando, pedindo ao Espírito Santo discernimento daquela situação. O Espírito Santo disse para um pregador que virou para ele, para o pai, e disse: o senhor precisa perdoar seu filho. E o pai disse: não, eu não tenho problema nenhum com meu filho. E o filho lá: não, mas o Espírito Santo não erra. Ele me mostrou que o Senhor precisa perdoar seu filho. O que o seu filho te fez? Aí ele falou: teve uma vez que ele me deu um tapa no rosto. Ele já adulto me deu um tapa no rosto e aquilo me ofendeu muito. Mas eu já perdoei, já está perdoado. Tá, então repete comigo, Senhor: em nome de Jesus eu perdoo meu filho. E o Senhor disse: eu perdoo aquele desgraçado aqui, meu filho. Ele disse: não, Senhor, só precisa falar: em nome de Jesus eu perdoo meu filho. Em nome de Jesus eu perdoo aquela peste daquele meu filho. Não, Senhor, mas você não pode xingar a oração, né? E aí o discernimento do Espírito e o pregador falou para ele: então repete assim: Senhor Jesus. E ele: Senhor Jesus, meu filho não merece. Ele disse: meu filho não merece, mas eu perdoo ele. Mas eu perdoo ele. Naquela hora escutaram um estralo na coluna daquele homem e ele levantou da cama, chorando, abraçou o filho. Porque o perdão, ele liberta. E o perdão é para quem não merece. Repete isso comigo: o perdão é para quem não merece. Amém? Amém. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.